Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto, beleza? Vamos lá pessoal, vamos aqui fazer terminar o nosso projeto, tá? Então vamos colocar aqui a animação do nosso carrossel ali e vamos colocar também a função para abrir e fechar o nosso menu, né? Que o nosso projeto não tá abrindo e nem fechando ao clicar aqui no menuzinho aqui, né? No menu, ó, no menu Hub. Então eu clico. Aqui na verdade é o site que está funcionando e aqui é o outro que a gente está fazendo, construindo agora, né? Vamos ver aqui, ó, que ele não está funcionando, nem abrindo nem fechando após a gente clicar ali, ó, no menuzinho, tá vendo? Ó, tô clicando, nada tá acontecendo. Aqui também não tá rolando, ó, tá vendo? Eu clico nas setas, nada acontece. Então vamos lá, vamos fazer essa parte aí, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Antes de mais nada, vamos deixar aqui o nosso CSS, que a gente vai voltar aqui algumas vezes, o nosso HTML também. Primeiro, vamos prestar atenção uma coisa. A gente linkou aqui, ó, aqui no nosso link, aqui a nossa fonte, né? O nosso swiper CDN, a gente tá usando via CDN, aqui é a nossa biblioteca Awesome. Só que tem um detalhe, a gente vai lá embaixo também, ó, lá no final do body, aqui, ó. Beleza, ó, presta atenção. Aqui a gente tem a CDN, né, que eu posso tanto usar lá em cima como aqui, né? Na verdade, eu até repeti, nem precisaria, né? Só precisa eu colocar aqui esse script. Mas beleza, a gente tá usando o script no CDN, tá? O CDN aqui no script e o CDN no link, beleza? Só que tem um detalhe, perceba que a gente não tá chamando o nosso JavaScript. O que significa que se a gente não chamar o nosso arquivo JavaScript aqui dentro do HTML, a gente não vai conseguir linkar o JavaScript no nosso HTML. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos abrir a tagzinha de script aqui, ó. Beleza? E aqui a gente vai colocar o seguinte, ó. Vamos lá em src ou source, e aqui a gente vai pegar, ó, ponto barra, e a gente vai ter que vir aqui, ó, entrar na pasta JS, acessar o arquivo script JS. Nesse momento, agora o que a gente fazer aqui dentro do nosso script, a gente vai conseguir manipular aqui os elementos HTML via JavaScript, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai começar primeiro fazendo a função de funcionar o nosso menu. O que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai primeiro fazer o seguinte, que toda vez que a nossa página for carregada, o conteúdo for carregado, né, vamos preparar que assim que a nossa página for carregada, automaticamente já preparar os nossos arquivos JavaScript aqui, beleza? O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar o document, vamos acessar o documento, add event listener, né? É um evento de escuta. E aqui é o seguinte, eu vou colocar o DOM Content Load, que significa que é o seguinte, ó. É o DOM Document Object Model. É uma API do JavaScript que a gente acessa, manipula os elementos HTML, beleza? Então o que é que acontece? Que toda vez que a minha página aqui, o meu documento principal, a minha página no caso, né? Em outras palavras, for carregada, automaticamente vai disparar esse evento aqui de escuta, né? A Event Listener, ou um evento de escuta. Que quando a minha página for carregada, ou Document Content Load, ou conteúdo carregado da minha página, vai disparar aqui uma função, beleza? E eu vou conseguir fazer ali, manipular os meus elementos HTML via DOM, beleza? Então aqui a gente usa uma setinha, eu vou usar uma arrow function, beleza? Show de bola. Então significa o quê? Que toda vez que minha página for carregada, vai disparar essa função, beleza? E aqui eu vou conseguir, vai preparar todo o meu código para mim poder manipular os elementos. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai manipular nossos elementos. Então, vamos pegar primeiro o botão. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos criar uma variável const, eu vou colocar btn open. Beleza? Vai receber document.getElementById. O que é que significa isso? Que eu vou pegar o meu elemento pelo ID. Vamos lá. Se a gente entra no nosso HTML, a gente vai ver aqui, ó, deixa eu colocar aqui na busca, btn, ó, a gente vai ver aqui, ó, a gente tem um botão aqui para baixo. A gente tem um botão aqui, ó, btn open. Perceba que é um ID e não uma classe, ó, ID. Então o que é que acontece? Eu vou manipular esse elemento via JavaScript. Então, através do meu JavaScript, eu estou indo lá nesse botão aqui, ó. Então, eu vou pegar, criar uma variável, coloquei btn open, vai receber document.getElementById, eu vou buscar o meu elemento, que é o quê? É o meu btn open.
Opa, open. Beleza. Então já vou deixar ele preparado, beleza? Depois eu volto aqui e vou explicar pra você, tá? Eu vou só repetir aqui pra a gente não ficar demorando muito. E aqui a gente tem também, se você prestar atenção, a gente tem o open, né? E a gente tem também o closer, né? Vamos ver aqui, ó, onde é que ele tá. Aqui, ó. Perceba que eu tenho um ID aqui, ó. Aqui, ó. ID btn close, que é aquele X. Tá vendo? Inclusive tem até o ícone dele aqui, ó. É o X. Quando abre o menu, ele mostra o X. Quando você clicar no X, fecha o menu. Pra abrir, aqui, ó, vai mostrar aqui, ó, aquele íconezinho, né, do... aqui, ó, cadê ele? É o bar, né? Até me esqueci onde... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse ícone aqui, ó. Que é a das barrinhas, que é o menu. Então, quando eu clicar em cima dele, eu vou pegar ele, como se eu estivesse aqui, clicando aqui nesse... btn open, beleza? Quando eu clico lá, eu vou manipular aqui esse elemento aqui, ID, beleza? Aí vai abrir. Então, a mesma coisa pro close. Então, btn close. Ó, agora aqui eu vou colocar também, ó, btn close. Beleza. Fechou. Então, eu tô criando minhas duas variáveis, beleza? E a gente tem também ainda, eu vou colocar um const, vou colocar mobile menu. Opa, mobile menu vai receber document.getElementById, que é o seguinte, a gente vai pegar também o nosso, se a gente prestar atenção, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó, deixa eu colocar aqui no cantinho de busca aqui lá em cima, vou colocar, ó, mobile menu, né, ó, mobile menu. Perceba que eu tenho essa div aqui, ó. Presta atenção. Essa div aqui, ó, ela é a responsável. Aqui tá todo o código de quando eu clico no menuzinho 1, abrir aquela página branca com os menus. Então, essa div aqui, ó, ela engloba todos aqueles elementos, tá vendo? Então, ali eu tenho os links, que no caso, esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra você na página que tá funcionando. Quando eu clico lá, ó, ele mostra isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ó, tem aqui esses links e o botãozinho de fechar aqui, ó, o btn close. Perfeito? Então, eu vou manipular aqui, ó, esse elemento, essa que eu coloquei aqui, ó, esse ID, menu, mobile menu, beleza? Então, o que significa que quando eu clicar nele, eu vou abrir esse menu, beleza? E quando, aí vai mostrar o X, aquele Xzinho lá que quando eu clico nele, ele fecha, beleza? Então, beleza, vamos lá. Vamos voltar aqui, aqui no nosso JavaScript e vou colocar aqui, ó, mobile menu. Eu tô indo lá no meu HTML via JavaScript e tô pegando esse ID pelo ID dele. Mobile menu, beleza? Agora vamos aqui ainda dentro. Vamos agora realmente fazer aqui as nossas ações, né? Beleza, vamos lá. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma condição. Aqui você vai entender. Beleza? Imagina o seguinte. Então, eu tenho minha variável btn open. Então, ó, se btn open significa que se eu clicar nesse botão, então o que é que eu vou fazer? Então, eu vou pegar o meu botão, btn open, ponto, add event listener, add event listener, eu vou adicionar um evento de escuta. Beleza? Um evento de escuta e vou colocar aqui um clique. Isso significa que o quê? Que quando eu clicar nesse botão, ele vai ficar ouvindo um evento de escuta aqui, né? Quando eu clicar no botão, que é o evento clique, eu vou chamar uma função, eu vou colocar uma arrow function, né? Eu gosto de usar arrow function, pessoal, tá? Deixa o código mais limpo, né? Aí o que é que eu vou fazer? Aí eu vou pegar aquela classe, aquela div e vou mostrar ela. Então eu vou pegar o meu menu, né? Cadê? Mobile menu. E vou fazer o seguinte, ponto, agora aqui tá a sacada. Class list, ponto add. Agora, pessoal, presta atenção. Aqui é a sacada. Então, como que funciona aqui? Deixa eu colocar aqui activity e você vai entender. Active. Então, eu consigo também manipular lá os meus elementos ali do CSS, vamos dizer assim, né? As minhas classes ali, meus atributos, eu consigo manipular também pelo JavaScript. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando eu clicar no meu botão, vai disparar uma função, um evento de clique. Vou fazer o seguinte, eu vou adicionar a classe activity. Agora, vamos voltar aqui no nosso CSS. Olha, presta atenção. Aqui no meu CSS, eu vou colocar aqui, ó, active, pra gente pesquisar, né? Active.
Beleza? Ó, vamos descer aqui para baixo. Presta atenção. A gente tem a classe, quem lembra dessa classe, ó, Mobile Menu Overlay. Vamos procurar aqui essa classe lá no meu HTML. Vamos aqui em cima. Você vai ver como as coisas vão fazer sentido. Então tá aqui, ó, Mobile Menu Overlay. Depois tem um ID, né? Que o ID serve para manipular JavaScript. Então eu tenho aqui essa div todinha. Aqui essa div, ela é a responsável ali, ó, por mostrar ali toda a nossa parte ali do menu, tá? Quando a gente clica no menuzinho ali, mostrar aquela página ali dos links, beleza? Então olha aqui, ó. Então o que é que eu vou fazer? Perceba que ela tá escondida. Se a gente vir aqui no nosso CSS, olha só. Perceba que eu tenho aqui, ó, opacity. Ela tá invisível. Olha só, ela tá bem quase transparente e a visibilidade tá hidden, ou tá escondida. Beleza? Então presta atenção aqui. Então por padrão ela vem 0. Por isso que a gente não vê ela aqui, ó. Inclusive ela tá aqui, só que tá transparente. A gente não consegue ver. Tá transparente. Então o que é que acontece? Agora, presta atenção que eu tenho aqui, ó, essa classe aqui, ó, ela novamente, eu tô repetindo, ó, tem ela aqui, overlay. Agora, perceba que eu tenho um ponto active. Olha só que interessante. Beleza? Então, o que acontece? Eu só vou conseguir ativar, ativar essa classe, segunda classe aqui, ponto activity, via JavaScript. Vamos no nosso JavaScript e presta atenção. Que quando eu clicar no meu botão, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu menu mobile, e vou adicionar, eu vou ativar a classe, beleza? Então a gente faz assim, ó, classlist.addActivity. Pronto. No momento que eu faço addActivity, agora vai aplicar essas propriedades e não mais essa. Então, perceba que o opacity tá 1, a visibilidade tá visible. E eu vou ter uma transform translator no eixo Y 0. Então eu vou ter esse efeito, tá? De mostrar, de transição. Se a gente for ver isso aqui, já é para funcionar. Beleza? Ó, então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Se eu clicar aqui, já tá mostrando. Eu vou atualizar a página, ó. Beleza. Quando eu clico, olha só. Tcharam, deu aquele efeitinho. Agora que quando eu clico no X, ele não fecha. Ó. Ele só abriu de novo. De novo. Vamos aumentar o zoom. Vai mostrar a brincadeira. Quando eu clico no menu, ó, ele abre, dá aquele efeitozinho, ó, do eixo Y0, né? Então, ó. Só que fechar não fecha. Então, a gente vai fazer agora essa parte de fechar. Então, vamos já fazer ela aqui, essa partezinha de fechar. Então aqui, ó, a gente vai fazer agora outra condição. Essa aqui é para abrir, tá? Então, quando eu clico no botão, vai ser disparado um evento de clique, que vai chamar uma função. Essa função vai disparar esse código, que eu vou adicionar aquela classe activity, que vai mostrar a opacidade e vai mostrar o meu menu. Agora vamos colocar para fechar. Então, se btn closer for clicado, então btn close .addEventList, né? É a mesma sacada, tá, pessoal? Vai ter um clique aqui, ação de clique, vai disparar uma função, beleza? Falta eu colocar aqui o parênteses, beleza. Show de bola. Aí aqui eu faço o seguinte, meu mobile, aí agora eu vou pegar o meu mobile menu, ponto, classlist novamente, classlist, ponto, remove. Olha só que a gente tem esses métodos, pessoal. A gente tem um método add, que a gente vai adicionar aquela propriedade e a gente vai remover, beleza? Ponto remove e aqui eu passo o meu active, beleza? Então olha só que interessante. Vamos lá. Então quando eu clico no botão de fechar, quando eu clico em abrir, ele vai abrir o menu, certo? Vamos aqui, ó, cliquei, abriu. Só que quando eu clico não, agora tá fechando, beleza? Porque a gente colocou o código. Agora quando eu clico, olha só, no X, antes ele não fechava, agora ó, ele fecha. Então o que tá acontecendo aqui, pessoal? Quando eu clico aqui no btn close, ele vai remover agora essa propriedade aqui deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele vai vir aqui agora e vai remover o activity, essa classe active. Tá vendo? Perceba que eu criei essa classezinha. Então quando eu clico em fechar, ele vai remover aqui, tá? Então removendo, não vai ser mais opacity e nem visible, ele vai tirar. E vai ficar por padrão o opacity 0 e o visible escondido. Por padrão, beleza? Então, beleza, é isso aqui. Então tá aqui. Quando eu clico no meu botão, ele abre o menu. Quando eu clico, ele fecha.
Então, quando eu clico no botão, ele adiciona a classe, que vai mostrar as propriedades, e quando eu clico, ele remove a classe, que vai tirar as propriedades. E vai mostrar pro padrão. Beleza? Show de bola. Então, pessoal, basicamente é isso. Então, já tá funcionando. Aqui, ó. Beleza? Ó. Cliquei, fechou. Cliquei, fechou. Perfeito? Se comportando perfeitamente. Agora a gente vai para a parte aqui, ó, que não está funcionando. Ó. Quando eu clico, ó, nada acontece. Agora, pessoal, essa parte é o seguinte. Não tem segredo. Primeiro, eu não fiz nada de código. Ah, pessoal, tem mais uma sacada. Que é o seguinte, ó. Pode acontecer de quando eu clicar ou abrir ou fechar o meu menu. Pode acontecer dele criar, dependendo do navegador, ele criar uma barra na horizontal, certo? Que na barra horizontal essa barra quebrar o nosso layout, ele pode criar uma barra aqui e ficar aqui muito esquisito o comportamento. Para garantir isso, vamos fazer o seguinte, ó, aqui ainda, vamos impedir que essa barra de rolagem apareça. Então eu faço o seguinte, ó, document.body, o corpo todo da corpo da nossa aplicação ali, tá? .style, só lembrando, pessoal, que aqui é uma forma de você trabalhar aqui, no caso, add, usando os métodos add, né, e o remove, é uma forma de trabalhar com CSS, e a gente também tem uma forma também, tipo, de colocar estilos através direto do JavaScript, beleza? Então, documento.body.style, olha só que interessante, aí eu coloco overflow, ou estouro ali, né, vai receber hidden. Então, eu vou esconder essa barra de rolagem, dependendo do navegador, tá, pessoal? Nem todo navegador. No caso, no Chrome, ele não acontece isso, mas em outro, pelo menos no meu computador. Possa ser que em outro navegador ele aconteça isso, tá? Então, para garantir, vamos fazer isso, beleza? Aqui, só lembrando que é um hidden, eu coloquei um D, hidden, ou esconder. E vamos colocar também, vamos copiar aqui e no fechar, né? Pode acontecer aqui, né? Só que no fechar vai ser um pouco diferente. Aqui no fechar, eu vou colocar o automático, beleza? Porque vai fechar. Então, se vai fechar, então não vai aparecer. Tá? Mas vamos garantir. Então, documento.body.style.overflow auto. Beleza? Fica automático. Show. Agora, pessoal, falta ainda um detalhe que eu não mostrei para que eu esqueci de mostrar. Que é o seguinte, ó. Perceba que no site original, aqui, ó. No site original, na verdade, eu já criei, né? O site original é outro, mas isso aqui é o que eu criei. Quando eu clico aqui, ó, ele vai criando aqui, ó, esse círculo. Olha só que interessante, ó. Beleza? Vamos fazer isso aí também já? Vamos aproveitar. Então, aqui, ó, ainda dentro, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar uma variável const tabs, você vai entender. Vai receber document.get element. Na verdade, eu não vou colocar eu vou só colocar o documento e vou colocar um query, document.query selector all. Você vai entender por que isso aqui, tá? Aqui, pessoal, se a gente for lá no nosso HTML, vamos aqui dar um Ctrl F para a gente fazer uma pesquisa lá em cima. Fica mais rápido, em vez de a gente rolar toda a nossa página. Se eu colocar aqui, ó, um tab BTN, ó, olha só, a gente tem aqui, ó, essas classes aqui, ó, tá vendo, ó? Então, ó, BTN aqui, ó, tab BTN, e perceba que a gente também colocou a classe Active, criou uma classe Active também, igualmente lá nos exemplos passados aí, e a classe BTN. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, manipular aqui essas classes BTN aqui primeiro. Tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, porque perceba que eu tenho essas classes repetidas em cada elemento aqui. Eu tenho essa classe no parceiros, entregadores, a gente tem. Então eu tenho que pegar todos eles. Então como é que eu faço? Então, se for só um, eu colocava document.querySelector e colocava a classe lá, um exemplo, tab.btn. Como eu tenho vários, eu vou pegar o querySelector all. Então significa que eu vou selecionar todos os minhas classes ali por selector ali. Então query selector all. E aqui eu coloco agora um ponto. Como não é o ID, eu coloco um ponto aqui, né, que é para classe. Então eu coloco tab-btn. Beleza? Que é o nome da classe que eu criei lá. Agora o que é que eu faço? Agora eu vou pegar tabs, eu vou percorrer cada elemento, beleza? E a gente vai colocar aqui o for each, beleza? Que é muito usado aqui no JavaScript, tá? Beleza, esse for each eu vou colocar, criar um novo elemento, tab, aqui eu vou fazer assim.
Beleza. Eu criei ele cria um novo elemento aqui, tá? Pra gente percorrer. Aí agora eu pego esse tab, que é esse parâmetro aqui, ó, foi criado, tá? Ponto. Aí, add event listening, adicionar um evento de escuta em cada elemento, beleza? E vou colocar a ação aqui de clique. Clique, beleza? E cada clique ele vai o quê? Opa, clique, isso tá certo. Ele vai disparar uma função, certo? Deixa eu só colocar aqui, ó. Clique, beleza. Vírgula. Aqui ele vai criar eu crio uma error function. E aqui eu faço assim, beleza? Show. Aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha tabs, ponto, for each novamente, é um tipo de... eu vou percorrer um item dentro de outro item, tá, pessoal? Seria isso, tá? For each. E aqui eu vou criar aqui um novo parâmetro, pode ser qualquer nome aqui que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui um T, beleza? Beleza? Aí eu vou criar dessa forma, eu pego o T, ponto. Aí, ó, class list, a mesma sacada. Ponto. Remove. Significa que eu vou remover aquele círculo de cada elemento, tá? Ponto remove. Aqui, ponto remove. E aqui eu pego a classe que eu criei, pessoal. Que é o quê? Active. Beleza? Ó, active. E eu pego o tab, ponto. Eu vou explicar pra você, tá, pessoal? Class list, ponto add. Aqui eu adiciono e removo, tá? E vou colocar active. Se a gente for ver isso aqui lá no nosso CSS, vamos ver lá no nosso CSS, pessoal, tá? Aqui, eu gosto de colocar um ponto e vírgula. O JavaScript, ele não é obrigatório, mas eu coloco, tá, pessoal? Se a gente for ver aqui, ó, vamos aqui no nosso tab, vamos colocar aqui, ó, tabs, ó. Perceba que eu tenho aqui, ó, tá vendo, ó? btn tab.active. Por padrão, o btn ele tem esse estilo, certo? O que acontece? Quando eu tenho essa outra classe active, então o que acontece? Eu coloco um background e coloco a cor, eu vou colocar uma cor e vou criar uma borda. Quando eu clico em cima de cada item, eu vou ativar essa classe aqui, ó, tá? Lá via JavaScript e eu seleciono uma borda em cima de cada elemento. Vamos ver, ó, como funciona. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, ó, se eu vim aqui, ó, vamos aqui subir um pouco, ó. Aqui é o nosso que a gente tá fazendo, junto aqui. Lá em cima, ó. Quando eu clico em cima, alguma coisa não aconteceu. Deixa eu atualizar a página, às vezes acontece isso, pessoal. Então, pessoal, ele não tá aplicando aqui a borda, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ele não tá aplicando aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho algum erro aqui no console. Não tenho nenhum, né? Ó, não tá aplicando. Vamos ver o que tá acontecendo. Vamos ver aqui, ó. Ah, tá, pessoal, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó, direto preto. Essa variável aqui, ó. Vamos ver preto, assim, ó. Vamos colocar preto pra gente ver. Ah, tá, pegou, ó. Então era isso, pessoal, ó. Perfeito. Agora sim, ó. Tá pegando. Beleza? Então, ó, quando eu clico em cada item, olha só o que acontece, ó. Tá vendo? Então, eu vou clicando. Então, vamos lá. Ó. Aqui no JavaScript, o que acontece? Eu tô pegando lá minhas classes, meus botões, né? E eu vou percorrer cada botão desse, tá vendo? Ó? Então, cada elemento desse eu vou percorrer. For each aqui, tá vendo? Então, quando eu clico em cada elemento daquele, em cada elemento desse, né? Eu percorro cada um. Então, se eu clicar no primeiro, ele vai pro primeiro, segundo, e assim ele vai fazendo ali um loop, um for, né? Um for each. É como se fosse ali um for, beleza? Um laço. E aqui, o que acontece? Quando eu clico em cima, por padrão, ó, na verdade, ó, quando eu não tô... Por padrão, quando eu percorro aqui, ó, olha só, cada elemento, por padrão, ele já fica aqui, ó, ele já aplica, então, add class list activity. Então, ele já aplica, perfeito? Por padrão, ele já aplica. Aí, ó, perceba que eu crio aqui, ó, outro tab.forEach e percorro a cada aquele que eu clicar em cima. Então, só quando eu clico, aí ele meio que adiciona, né, ele remove, né, ele adiciona quando eu clico, no primeiro clique aqui, ó, ele adiciona, né, então, beleza, cliquei em cima do primeiro elemento, beleza, adicionei. Quando eu clico em outro, ele vai removendo daquele primeiro que já tinha, exemplo, eu cliquei em um, beleza, ele marcou com a borda. Quando eu clico no outro, ele vai lá e remove desse, e assim vai indo, em sequência. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai fazer a parte
aqui do nosso carrossel aqui, ó. Agora, vamos lá, pessoal. Eu já tenho esse script pronto e não foi eu que criei esse script, tá? Vamos colocar fora, ó, fora do content load, tá? Ele é fora. Deixa eu colar ele aqui, pessoal, ó. Eu tenho ele aqui, ó. Deixa eu colar ele aqui. Então, a gente tem aqui o códigozinho para fazer aquele carrossel. Então, como a gente já tá usando a biblioteca, né? A gente exportou lá em cima, como aqui embaixo aqui, ó. Então vai trazer todas as nossas, os nossos scripts necessários para fazer essa animação. Então eu tenho um loop que é true, significa que o quê? Que ele é verdadeiro. Então ele vai ficar sempre, vamos colocar aqui no outro aqui, ó, ele vai ficar sempre passando, em tempo ele vai passar, ó. Ó, tá vendo? Ele vai passando. Por quê? Ele tá true. Então, se eu colocasse ele em false, ele não ia funcionar. Então, eu coloco ele em true. Aqui tem o space between, é um espaço entre um elemento e outro, de 30 dele mesmo. Tem a navegação, que aqui tem o next, que é o botão para a direita, e o preview, o botão para a esquerda. E autoplay. Esse autoplay é o que significa que ele vai ficar rodando ali automático. Ele vai ter um delay de 5.000, né? E tem aqui essa disable interação desabilitada aqui, tá? Esse código, pessoal, eu não peguei, não criei ele. Ele tem aqui, ó, se você for aqui, ó, Swiper, se você for na biblioteca dele mesmo, ó, tá vendo? Você entra no Google aí, coloca aí. Aqui tem o Docs, a documentação, né? Você pode dar uma olhada na documentação, né, ó. Vamos esperar ele carregar. É muito interessante, pessoal. Inclusive, essa biblioteca tem para React, HTML. É muito poderosa aqui, ó. Aqui, então, tem ele como instalar via NPM, né? NPM, perdão. Tá? Tem toda aqui a... Aqui tem no modo CDN, que é o que a gente tá usando, ó. Como CDN. Então, a gente importa aquele link lá, primeiro que eu peguei, ó. Peguei ele daqui. Então, você importa o link lá em cima, no head, e coloca no script embaixo, ó. Beleza? E aqui, ó, vamos procurar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o exemplozinho lá, ó? Então é mais ou menos isso, ó. Tá vendo a mesma, ó? Convert Swiper, beleza? Aí tem mais outros exemplos aqui, ó, que eu não coloquei tudo. Eu coloquei só o loop, paginação eu não coloquei, eu coloquei a navegação aqui, ó, dos botões, tá? Então tá aqui. Depois é só você dar uma olhadinha na documentação, tá? E tá tudo prontinho aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Esse aqui foi o nosso projeto que a gente fez. Vamos ver aqui, ó. Então a gente tem... tudo prontinho já, ó. A gente já fez os nossos arquivos globais, o nosso JavaScript tá prontinho. Aqui, essa page, como eu falei desde o início, fica aí como exercício para você fazer. Dependendo do comentário aí, eu posso trazer aqui pra gente terminar isso aí, tá? E tá aqui o nosso CSS. Então tá tudo prontinho, pessoal. Agora vamos ver o nosso projeto funcionando de uma vez. Aqui, beleza? Esse aqui é o que eu já tinha feito e esse aqui é o que a gente fez junto. Então tá lá, ó, beleza? Ó, os iconezinhos tudo bonitinho. Aqui, ó, quando eu clico, ele vai setando essa borda. Tem aqui esse botão. Aqui eu acho que eu deixei uma imagem faltando aqui. Ó, a imagem tá quebrada, tá vendo? Tem uma imagem quebrada. Quando ela fica assim, ó, a imagem quebrada, tá? Beleza, tá funcionando, ó. As fontes tudo bonitinho. Os ícones do Google Play aqui. Agora vamos no modo de celular, né? Ó, funcionando aqui perfeito, ó, responsivo, ó, tudo responsivo. Quando eu clico, ele abre aqui, ó. Beleza? Quando eu clico lá para fechar, ele fecha. E eu consigo setar aqui também. Então, eu consigo jogar ele aqui, ó, para direita e esquerda. Então tá pronto, pessoal, nosso aplicativo. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que, de alguma forma, venha ajudar vocês aí, tá? Para praticar aí, beleza? É um projetinho, pessoal, simples, tá? Mais pro pessoal iniciante, né? Não tem tanto recurso, né? Beleza? É algo mesmo só pra gente treinar mesmo, pessoal, tá? A programação, tecnologia é uma coisa que você tem que se dedicar, tem que se dedicar mesmo. Então, isso é uma boa ideia para incentivar você praticar aí o seu HTML, o CSS, né? Que é o ponto de partida de qualquer programador aí, web ou mobile, ele tem que saber dominar o HTML aqui, CSS, essa questão da web tem que dominar, beleza? E a gente viu também um pouquinho do JavaScript. Tá bom, pessoal? Então é isso aí e até o próximo projeto, beleza? Então um abraço e até a próxima. Valeu!